Olá pessoal, mais um vídeo para vocês. Aqui o mestre dos mestres. Pessoal, nesse vídeo vou estar falando para vocês sobre transformadores de indução. Para que serve transformadores de indução? Quais os defeitos que transformadores de indução apresentam? São só algumas dicas, mas bem interessante. Nesse caso, vou estar falando também sobre os terminais dos transformadores de indução. Muitas pessoas têm alguma dificuldade às vezes de saber quais são os fios de alimentação do primário e quais são os fios de saída do transformador, no caso do secundário. Tem uma regra que eu sempre falo aqui no meu canal, que eu digo o seguinte: muitos circuitos elétricos e eletrônicos falam por si só. Então vamos lá. Vou pegar aqui um transformador. Tenho aqui um transformador onde ele tem 3 fios desse lado, 2 fios desse outro lado aqui. Qual é o fio de saída do transformador e qual é o fio de entrada? Pessoal, nesse caso aqui é muito simples. Esse transformador aqui está blindado, muitas vezes não dá para a gente ver, mas às vezes a gente pode pegar e abri-lo, né? Tirar essa capa para identificar. Uma dessas formas de você identificar quais são os fios é quando a gente consegue visualizar, por exemplo, nesse transformador aqui. Esse aqui, ó, a gente consegue visualizar aqui, por aqui, ó, e por aqui, ó. Os fios que são mais grossos do enrolamento é os fios de saída, e os fios que são um pouco mais finos é os fios de entrada. Então, outra dica bem interessante é o seguinte: como no fio de entrada eu tenho um setup, tem um pino, 2, 3, ou também eu tenho o chamado type do transformador, eu já consigo saber que esse transformador aqui ele é 0 volts, 110, 0 volts, 110 volts, 220 volts. Ou também 0 volts, 127 volts, 220 volts. Vale ficar atento a esse detalhe. Essa é uma das formas. Uma outra forma, nesse caso aqui eu estou com um transformador, onde ele está com os fios aqui tudo da mesma cor. Qual é a entrada e qual é a saída? É muito simples, pessoal. Vocês vão pegar o multímetro. Aqui está o multímetro. Vou colocar o multímetro na escala de X10. Vou ajustar o multímetro. E vou ver qual é a resistência ohmica desse lado aqui. Qual será a resistência ohmica desse lado? Pronto. Deu quase 0. E vou ver a do outro lado. Pronto, essa aqui já deu mais elevada. Vou colocar na escala de X1 para ficar mais preciso. Pronto, X1. Vou testar esse lado. Para a gente conferir qual seria a entrada, né? Eu tenho 30 ohms nesse lado aqui. Esse lado do transformador, 30 ohms. Vamos ver quanto tem do outro lado. Do outro lado eu só tenho 1. Significa dizer que esse lado aqui é a saída. E esse outro lado é a entrada desse transformador.
0 volts, 110 ou 127, 220 volts ou 240 volts. No caso desse aqui, ele já está praticamente falando por si só. Esses 3 fios aqui é a entrada, esses 2 fios aqui é a saída. É muito comum as empresas utilizarem cores na fiação de entrada e saída dos transformadores de indução. Para que isso? Para facilitar. Normalmente isso segue uma regra. Aqui eu tenho um fio preto, aqui eu tenho um fio amarelo e aqui eu tenho um fio vermelho. E aqui eu tenho 2 pretos. Se eu tivesse aqui uma saída de... Aqui vamos supor que aqui vai sair uma tensão. Uma tensão fixa, 12 volts, 9 volts, 24 volts, seja ela qual for. Mas se eu tivesse um type aqui no meio, mais um outro fio, possivelmente não seria da mesma cor, seria de uma cor diferente. Exatamente para dizer que do meio para a extremidade seria uma coisa e do meio para a outra extremidade seria outra coisa. Como nesse caso aqui, ó. Transformadorzinho pequeno. Aqui já está dizendo nele aqui, ó, 12 mais 12, 250 mA. 0, 110, 220. Aqui está uma etiqueta me dizendo isso, mas não está dizendo qual é o lado. Qual é o lado que entra 220, qual é o lado que sai o 12 mais 12. Então nesse caso é muito simples, pessoal. Veja aquela informação que eu acabei de passar, ó. 2 fios vermelhos, 2 fios vermelhos desse lado, ó, e um preto no meio. Significa dizer que aqui é a saída, certo? Porque tem um fio preto no meio e 2 fios nas duas extremidades. A entrada normalmente tem 3 fios, parecido também com a saída, mas com os cabos de cores diferentes. Normalmente tem um preto, pode ser um amarelo ou marrom, ou pode ser um vermelho. Normalmente a configuração é essa: preto, marrom ou amarelo, ou outra cor, e um vermelho. Mas normalmente essas duas cores estão presentes, preto e vermelho, dizendo que aqui seria a entrada. E aqui no lugar do marrom poderia ser um fio amarelo ou marrom. Isso aqui já identifica que aqui é a entrada e esses aqui é a saída. Então isso aqui não é tão difícil de identificar. E a outra forma é aquela que a gente fez, medindo a resistência ohmica do transformador. Aquele lado que tem maior resistência ohmica é a entrada de alimentação e o de menor é a saída. Existe também no mercado o que a gente chama de transformador de indução de uso específico ou dedicado. O que é isso? São transformadores que são utilizados em algumas placas de alguns equipamentos, que ele tem o seu formato, que ele só se adapta naquela placa. Tipo esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Nós temos aqui 3 pinos desse lado e 2 pinos do outro lado. Muitas vezes, a alimentação de entrada pode estar nessa configuração, daqui para cá e para esse terminal, para esses 3. Outras vezes elas estão configuradas da seguinte forma: desse lado para esse lado, fazendo com que exatamente esse transformador seja dedicado, como também a sua saída. A gente, para conferir, vamos conferir esse transformador aqui. Vamos ver onde é que está os pinos dele. Esse aqui está queimado, esse transformador, mas vai dar alguma coisa aqui. Aqui deu. Aqui é o primário dele. 0, 110, 220. E aqui, o secundário. Está aberto. Deixa eu medir aqui mais uma vez. Não, me confundi aqui um pouco. Aqui é o primário, 220 volts. E aqui é o secundário,
Secundário está bom. Então esse tipo de transformador aqui, existe outros modelos também. É o que a gente chama de transformadores dedicados ou de transformadores de uso específico. Temos também esse transformador aqui, ó. Transformador com vários types. Esse tipo aqui, ó. Aqui nós temos a saída dele aqui, ó. Como é que a gente identifica a saída nesse transformador? É o fio mais grosso, pessoal. E aqui nós temos a entrada dele, ó. Aqui aparentemente ele já está dando alguma sinalização pra gente aqui, ó. Fio marronzinho aqui no canto, vermelho, o preto lá embaixo. Tem um amarelo, tem um azul. Tem um branco, tem um vermelho. Então aqui o que é que a gente faz? Para descobrir qual seria o type desse transformador. Porque com certeza ele teria aqui uma chave seletora de várias voltagens. Como o fio preto está na extremidade e o marrom, vou pegar ele. Vou considerar o marrom. Marrom com preto. Ó, tá dando 12 ohms. Marrom com preto. Seria aí um 240. Marrom com preto seria um 240. Ele tem quantos fios aqui? 1, 2. Seria 0 volts. Aqui seria. Aqui nós encontraríamos todas as fiações, pessoal. 127. É só fazer esse teste aqui. Pega as duas extremidades. Você pega as duas extremidades, no caso aqui é o marrom e o preto. Mas a gente sempre confere. Escolhe um fio das extremidades, um dos fios das extremidades, e vai comparando a resistência ohmica de cada fio aqui. Isso você vai anotando num papel e vai colocar numa escala, como se fosse uma escala. 110, 127, 180 volts, 190 volts, 220 volts, 240 volts. Pronto. A forma de encontrar é exatamente essa. Não tem muito segredo. Escolhe um fio, como está aqui já o cabo, ó. Coloquei aqui no marrom. Marrom é esse primeiro fio aqui, ó. O segundo fio aqui é o vermelho. Pronto, o vermelho aqui já seria uma voltagem. O terceiro fio é o amarelo. O amarelo é outra voltagem. O outro fio aqui é um azul. Seria outra voltagem, ó. E assim sucessivamente, pessoal. Não tem muito segredo para você fazer essa ligação. Então essa aqui é uma das formas de vocês encontrar a pinagem dos transformadores de indução. Fique sempre atento. No próximo vídeo eu vou estar falando sobre alguns outros problemas que transformadores de indução podem apresentar.